Oi pessoal, bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Jacinta, eu sei que vocês sabem disso e welcome people. Bem, hoje nós vamos reagir a um vídeo muito bom, muito importante, que fala dos hábitos que nós temos que adquirir consoante o tempo e a maturidade. O vídeo é da Bárbara Ferreira, uma youtuber também que tem 60 mil subscritores lá no seu canal. Eu gostei muito do conteúdo dela, então aqui hoje nós vamos reagir tudo o que ela vai falar, tudo o que ela vai especificar para nós. E é isso, pessoal, não se esqueçam de subscrever ao canal, não se esqueçam que eu sou a Jacinta, serei a maior youtuber de Angola. Angola. Mas é isso, vamos ao vídeo. Puxa, vinheta. Não, vou puxar assim a vinheta. Puxa a vinheta. Come on. Agora eu vou compartilhar os hábitos que eu alterei na minha vida para que eu pudesse começar a mudar a minha realidade. Isso aqui, gente, isso daqui que eu vou compartilhar com vocês faz parte de... Desde 2018 eu comecei a mudar algumas coisas na minha vida e aí eu anotei as que mais, de fato, fizeram grandes mudanças, tá? A primeira que eu lembro, assim, foi, eu falei, chega, parar de andar com perdedores. O que são os perdedores? Gente que não quer nada com nada. A galera muito da festa, muito da droga, muito da cachaça, muito do oba-oba, muito do recompensa de imediato, sabe? Eu andava muito com gente assim. E às vezes eu só andava com eles porque eu não queria ficar sozinha. Nessa época, em 2018, eu não gostava de ficar sozinha. Que é o que eu bato na tecla de vocês sobre aprender a ficar sozinho, pra vocês não se colocar na posição de sair com qualquer um só pra não ficar sozinho. Quando você aprende a ficar sozinho, você é mais seletivo. Porque a companhia dos outros já não é uma necessidade, entendeu? E naquela época, eu era esse tipo de pessoa que eu não queria ficar sozinha com os meus próprios pensamentos. Eu preferia ficar com gente tudo torta, no sentido, né, tipo, usar muita droga, beber demais. Eu não sou da droga não, tá, gente? Só pra deixar bem claro. A parte mais chata pra mim desses rolês era que eu ficava sã no meio de um monte de gente drogada e doida. E aí, vocês já saíram? Você é a pessoa sã com um monte de bêbado? É péssimo, é ridículo. Tipo, ai, não tem graça nenhuma. E aí eu comecei a me afastar dessa galera que, tipo, não tinha uma visão de futuro, não tinha saúde, não tinha energia, vivia em lugar péssimo, sabe? Primeira coisa que eu fiz foi cortar eles. E não só os perdedores nesse sentido de hábito, não, tá? Mas a galera que é pessimista, que sonha pequeno, que tudo é um problema, vitimista. Tipo, se afasta, gente. Por mais que você seja uma pessoa excepcional, o seu ambiente, ele tem uma força muito grande de influência sobre você. Começa a pegar... Sabe que quando você coloca uma laranja mofada perto de outras laranjas e as laranjas começam a mofar? É igual. Por mais que a gente fale, não, eu sou forte, eu não vou me deixar influenciar. Às vezes você tá naquele ambiente, a energia vai pegando, entendeu? Então, assim, eu uma vez falei no meu Instagram uma frase que era: me diga com quem tu andas que eu vou te dizer se você vai conseguir ou não. Porque tem gente que é caranguejo que te puxa pra baixo, entendeu? É âncora, eles te puxam pra baixo, você não consegue. E às vezes, se você ainda tem, sei lá, força suficiente pra escapar, ok, mas às vezes você tá fragilizado, e aí você precisa de espaço, você precisa de energia, e as pessoas tiram a sua energia. Então a primeira coisa que eu fiz foi me afastar dessa galera. E assim, sem briga, sem julgar, eu acho que cada um faz o que quer da sua vida. Se você é feliz dessa forma, seja feliz. Mas eu tenho coisa pra fazer, tá bom? E aí eu saía, simplesmente saía, tipo, sem briga, sem falar nada. Eu só pensava, não é por esse caminho que eu quero ir, sabe? Eu olhava pra eles e via o que eles tinham conquistado na vida deles. Eu falava, não é essa galera não me inspira, entendeu? Porque eu gosto muito, gente, de andar com gente que inspira. Com gente que me tira da minha zona de conforto, com gente que é mais inteligente do que eu, pra que eu possa aprender também. É libertador. Eu não me sinto mal de estar ao redor de pessoas que são mais do que eu, porque aí eu penso, nossa, dá pra chegar ali, entendeu? Agora, a galera que não quer nada com nada, você olha pra eles e pensa... Meu Deus. Ai... O que eu tô fazendo aqui? Não dá. Então, primeiro
primeira coisa que eu fiz foi isso. Me afastei de todo mundo, que eu percebia que... Eu olhava o resultado deles e falava, não é o que eu quero pra minha vida não, tô fora. Então, esse foi o primeiro. O próximo, gente, que eu acho que é, assim, muito importante também, é leitura. Não tem uma pessoa bem-sucedida, inteligente, que sabe o que tá falando das coisas, que não lê. Tipo, a maioria das pessoas que eu conheço, que eu admiro, eles leem muito, leem de tudo. Um livro, gente, esse tempo atrás eu tava vendo um escritor falando que ele levou 10 anos pra colocar aquele livro, né, à venda. Às vezes uma pessoa passa uma década pra aprender as coisas e ele coloca num livro que você pode ler, sei lá, se você lê rápido, né, depende do livro, depende do que eu tô fazendo na minha vida, mas às vezes você lê um livro desse que o cara levou 10 anos em um ano, você aprende coisas tão mais rápido. Então, assim, eu acho, sinceramente, livro uma bênção. Tudo que eu sei, boa parte, né, tirando a brincadeira que eu fiz, que eu falei que eu tiro do meu cu, algumas coisas eu tiro da minha cabeça mesmo, da minha experiência, mas 80% de tudo, gente, que eu aprendo são dos livros. Pessoal, essa prática que eu tenho que pegar, das coisas que eu leio. E eu tô lendo, eu sempre tô lendo de tudo. Eu leio produtividade, leio livro de autoajuda, leio livro de psicologia, comportamento humano, de história. Eu leio de tudo. Leio ficção, leio tudo. A única coisa que eu não leio muito são clássicos. Já li alguns clássicos, mas eu não sou um grande fã de clássicos, não vou mentir. Mas leia. Mas eu não gosto. Aprenda a gostar. Lê uma página por dia, faz anotações, como se fosse um estudo mesmo. Vou tentar. Aprenda a ler, gente. Sério, vai mudar a vida de vocês. Tem gente que às vezes fala, nossa, como é que você sabe tudo que você sabe? É porque eu leio. E como muita gente não lê, vocês acabam não sabendo, entendeu? Eu leio desde os 15 anos de idade. Desde os 15 anos. Eu comecei a ler livro espírita, né? Era a minha categoria favorita, porque eu tinha uma amiga que a mãe dela era espírita, e aí ela lia os livros e depois me emprestava. Aí depois eu passei para livros de ficção, li vários livros de ficção, aí depois comecei a me interessar por autodesenvolvimento. Hoje eu leio de tudo, mas leia, gente, sério, vai mudar a sua vida. Vou tentar, Próximo, vou tentar. Meditação e aprender a gostar de silêncio. Esses foram hábitos que eu usei para trabalhar questões de raiva, de ansiedade. Sentar e meditar, e meditação, gente, nada mais é do que você se observar. Então eu sento e me observo, entendeu? Fico pensando, como é que eu tô me sentindo hoje e tal. Isso te ajuda a se desprender das coisas, às vezes, no sentido de observar, se tornar um observador mesmo, sabe? Então, hoje, eu sou menos reativa, óbvio que eu não sou perfeita, às vezes eu ajo na reatividade, mas na impulsividade, mas te ajuda a respirar. Eu faço isso muito com os haters aqui da internet, entendeu? Às vezes eu olho, aí já me dá uma raiva, eu dá vontade de eu reclamar, falar alguma coisa pra eles. Aí eu respiro e lembro tudo que eu aprendi com a meditação. Respirar e se tornar um observador, só observar. Esperar a raiva passar e depois eu vejo o que eu faço. Muitas das vezes eu não faço nada, porque eu falo, dane-se, dane-se você, nem sei quem você é, meu filho. Se às vezes me irrita muito, eu bloqueio, mas fora isso, eu só observo. Então, meditação foi um hábito que me ajudou muito. E junto com a meditação, cultivar silêncio. Eu era o tipo de gente, que eu deixava a televisão ligada pra ter barulho, sabe? Porque eu não queria ouvir meus pensamentos. Então, hoje em dia eu adoro o silêncio, gente. Principalmente de manhã. Eu sempre falo pras pessoas, não conversa comigo de manhã, não. Assim que eu acordo, sabe? Eu preciso de pelo menos 30 minutos no silêncio pra minha alma voltar pro meu corpo. Eu adoro o silêncio, adoro ficar em silêncio, adoro sentar e ficar, de bobeira. Silêncio, sabe? Muita gente não tem esse hábito, eu mas também amo silêncio. É muito bom. A hora que vocês aprenderem a ficar em silêncio, vocês vão amar. Próximo hábito, aprender a falar não quando você quer falar não. Cara, eu nunca fui muito agradadora, mas eu era do tipo que eu fazia as coisas às vezes só pra não chatear as pessoas. Hoje em dia, eu penso, eu não vou me chatear pra te tornar confortável. E eu jogo a real, entendeu? Eu acho que maturidade faz você entender que um não é só um não. Se eu chamo uma amiga pra sair e ela fala não, ok, beleza, vida que segue, não vou ficar com raiva dela. Agora, na época que eu era mais imatura, eu achava que a pessoa ia ficar chateada comigo. Às vezes a pessoa ficava chateada comigo porque eu não fazia o que ela queria, mas eu pensava, você tá chateada comigo porque eu não quero fazer uma coisa pra você, então eu tenho que te agradar, me desagradar pra você gostar de mim. É isso mesmo?
E às vezes você começa a encontrar essas pessoas, né? Quando você começa a falar não, você começa a descobrir quem elas são, né? Quem tá te usando pro benefício delas, quando você fala o primeiro não. A pessoa que não tem maturidade de aceitar o seu não, ela simplesmente tá te usando para benefício dela, entendeu? Então, aprender a falar não pra mim foi maravilhoso. E no começo eu me senti um pouco culpada, hoje em dia eu não me importo. Se eu falo não e alguém fica chateado comigo, sinto muito, o que eu posso fazer? Ainda mais se eu não sinto... Se eu sinto no meu coração que eu quero fazer, eu vou fazer. Mas se eu não sinto que eu quero fazer, eu não vou fazer. Eu não vou me colocar em situações desconfortáveis pra deixar os outros confortáveis, entendeu? Então, essa é a melhor coisa que eu aprendi nesses últimos anos. Eu sei que a gente se sente culpado, a gente foi ensinado, né, a falar sim, 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 sim pros outros. Só que você tem que colocar na sua cabeça o seguinte: toda vez que você fala sim pra eles, você fala não pra você. Toda vez que você fala não pra você, você se abandona cada vez mais. Isso não é bom pro relacionamento que você tem com você. Gente. Na cara, sabe? Cara dura. É melhor você perder eles do que você perder você. Assim mesmo. Bom, esses são os 3 hábitos principais, né? Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4 hábitos principais que eu anotei mais, mas o vídeo vai ficar muito comprido, então depois eu faço outro. Mas esses são os principais, assim, que começaram a mudar a minha vida, gente. Sério mesmo. Hoje o vídeo foi esse, pessoal. Não se esqueçam de subscrever, de comentar e partilharem para mais pessoas verem. Eu sou a Jacinta, eu sei que vocês sabem disso. E até o próximo vídeo, guys. Malta. Tchau, família. Bom, tchau.